Muitas pessoas que podem chegar mesmo daqui a pouquinho ainda não conhecem o nosso trabalho. A Aquários é um canal que eu venho trazendo já há 10, 11 anos, né, no YouTube. A gente era antes programinhas de TV aqui na região sul, Porto Alegre, Canoas, e depois eu fiquei na internet. E neste momento que entrei para a internet, eu nunca mais quis sair, porque aqui a gente tem interatividade, que é a nossa proposta hoje, inclusive, apesar de que a gente vem sofrendo uma censura gradual. Mesmo assim, a gente fica trabalhando expansão de consciência, de conhecimentos, né? E principalmente de saúde, porque eu, né, também vivi um processo de saúde muito sério, lá no início do trabalho, e depois comecei a pesquisar. Aí, com isso, eu acabei conhecendo Ivone Cardoso, doutora Débora Balaguesa, assim, infinitos médicos e outros profissionais também que vêm aqui, agora nessa nossa jornada, né, trazer informações para vocês. Porque nós vamos falar de imunidade, de saúde, vamos tentar fazer uma reeducação, tá? Com esses programas informativos com relação ao quadro que nós, como sociedade, viemos vivendo, tá? E esse quadro, ele é bastante crítico. É um planejamento bastante grande, né, de destruir a nossa imunidade para que a gente fique mais sensível a determinadas programações que podem parecer coincidências ou acasos, né, estão ceifando muitas vidas aí fora, de jovens, de crianças, de adultos, de idosos, enfim. Isso é em todo mundo, não é aqui no Brasil. Então, a gente começou a trabalhar em cima da imunidade fortemente, principalmente porque a gente está estudando e estamos, assim, trazendo essa revelação que não é sabida aí fora, nem nas faculdades de medicina, que a imunidade está na base de 80% das doenças catalogadas hoje. Ou baixa imunidade, ou imunidade desregulada, causando estragos numa sociedade inteira que sequer desconfia e, por isso, vive à mercê da medicalização, né? Quando que a gente, na verdade, poderia estar evitando qualquer tipo de doença, né? É claro que com um pouco mais de consciência, um comportamento mais adequado, mas muitas pessoas têm muita consciência, se alimentam muito bem, praticam exercícios físicos e pá, estão apagando. E a gente está precisando ver isso. Então, eu vou colocar agora vocês em contato com a nossa querida naturopata, que há anos frequenta esse canal. Ela agora está residindo na cidade de Florianópolis, então, para vocês que são aqui de Santa Catarina, já podem também fazer consultas com ela quando quiserem, mas ela atende online para todo o Brasil e atende no exterior também. Ela é naturopata clínica, ela tem formação máxima nos florais Joel Aleixo, também está na nutrição, agora na nutrição funcional, trabalhando muito bem, está produzindo esses conteúdos também. Então, ela é uma terapeuta muito completa, uma naturopata, que pode e tem feito um trabalho muito significativo em casos de doenças, inclusive graves, tá bem? Então, vocês estão super bem hoje aqui acompanhados, e para nós é uma alegria receber a todos vocês, e eu diria assim, uma alegria estar com vocês nesse momento tão difícil que a gente vem atravessando, porque somando as nossas energias e a nossa vontade de vencer, não vai ter problema. Para nós, os problemas acabaram agora, certo? Vamos então conversar com a Ivone sobre consequências que a gente às vezes nem imagina que uma imunidade baixa ou uma imunidade desregulada pode ocasionar na nossa saúde, tá? Este é o primeiro programa da série, onde ela vai focar mais num item e ela volta semana que vem para falar de outro item. Então, gente, boa noite. Iniciozinho de noite, né? Fugi da serra por causa do frio, da chuva e toda aquela complicação do Rio Grande do Sul, todo mundo sabe, né? E aqui tá tão frio quanto, né? Tá muito frio e chuva dia e noite, então a gente só consegue pensar numa coisa, né? A gente só pensa assim, ó, esse povo tem que entender, tem que abrir a mente, tem que ir além, sabe? Tem que sair do quadrado e enxergar o que não estão enxergando. Né, estão se tornando vulneráveis, né, às situações, né, e isso tem a ver com o nosso sistema imunológico, tá? Tem a ver com o nosso sistema imunológico. Então, assim, ó, eu sempre gosto de começar fazendo uma pergunta, né, e o que é mais importante na nossa vida do que o sistema imunológico? Vocês conseguem considerar alguma coisa mais importante na nossa vida do que a saúde? Sistema imunológico significa saúde, tá? Vocês conseguem considerar que seja alguma coisa, que alguém possa me dizer assim, não, isso é mais importante que a nossa saúde? Ter dinheiro, por exemplo, né? A pessoa pode pensar assim, não, ter dinheiro é mais importante. Se eu tiver dinheiro, eu compro a saúde. Não, mas você tem que ter a saúde antes. Porque o dinheiro foge também da gente, quando a gente não tem saúde. E isso dá uma live inteira, tá? Dá uma live inteira.
porque isso tem a ver com o campo magnético, com a força do campo magnético, né? Porque dinheiro também é energia, né? Então, uma coisa é combinada com a outra. Quando o nosso sistema imunológico se torna forte, que é o que a gente vai falar aqui hoje, ele faz o quê? Ele traz força para o nosso campo magnético. Não tem nada separado em nós, né? Eu bato muito nessa tecla. Não tem nada separado em nós, gente. Está tudo conectado. Vocês vão anotando qualquer dúvida que vocês quiserem perguntar, daí no final a gente abre, tá? Para vocês perguntarem. Tá bom, meus queridos? Pode seguir um pouquinho aí dos nossos slides. Então, a nossa proposta hoje é falar das consequências, né? De um sistema imunológico que está comprometido, né? E que a gente não associa, né? Às vezes a gente simplesmente não associa, tá? A fadiga está sendo uma coisa muito incrível. Ela está sendo, assim, um ponto muito forte das pessoas hoje, tá? E não é assim, porque eu não dormi de noite, não. A pessoa pode dormir a noite inteira e ela acorda com a fadiga, tá? A fadiga, ela engloba, então, esse cansaço que pode ser físico, mas também pode ser no mental, tá? Aquele cansaço mental, tenho ouvido muito isso. Quando eu estou muito cansada mentalmente, tá? A perda de memória está sendo algo que também tem a ver com o nosso sistema imunológico e as pessoas também estão reclamando demais dessa perda de memória. A gente já falou numa live por que acontece isso, tá? Depressão é uma que a gente vai fazer uma coisa separadinha sobre isso. Depressão, desânimo, apatia. Hoje nós estamos tendo casos muito intensos com depressão, que levam, né? Tá levando muita gente ao suicídio. Que é um tipo de depressão diferente do que a gente está acostumada, que eu também vou falar dentro do conhecimento da alquimia, numa outra live, tá? Pode seguir, pai. A contaminação constante, né? Tipo assim, quem vocês eram antes do Covid, quem vocês são hoje, né? Porque eu vejo por mim, o que acontecia? Eu atendia tuberculosos lá, fazendo aquela esparração de coisas para cima do ambiente, e eu não me contaminava, e eu brincava, e eu dizia, não, eu sou cachorro vira-lata, eu não pego nada. E eu sempre brincava com os clientes assim, né? Era uma frase minha, assim, né? Que eu sempre dizia, não se preocupem, eu sou cachorro vira-lata. Ai, tá pouca, não sei o que, não se falava em máscara na época, né? Eu estou falando de anos atrás. E eu dizia, não tem problema, que eu não pegava mesmo. Mas pós o evento, né? Pós o evento, onde todos se contaminaram, inclusive aqueles que foram assintomáticos, que, mas eu fiz o exame e deu negativo. Esqueça esse exame extremamente falho. Eu estou falando isso pela fala de quem fez, de quem criou o exame, ok? Tá? Essa contaminação constante agora, ela é também uma falha, está acontecendo uma falha no nosso sistema imunológico, tá? Síndrome fúngica também. O que acontece, gente? Eu vou abrir um parênteses aqui na síndrome fúngica, que é muita reclamação sobre isso também. Quando a gente tem muita toxina viral dentro do nosso corpo, os fungos que fazem parte do sistema imunológico, eles fazem parte, tá? Dessa ação sanitária dentro de nós, eles se proliferam muito. Então, acontece o que a gente chama de síndrome fúngica, tá? Então, tem a ver com o sistema imunológico também que está comprometido, tá? Esses estados gripais constantes, a pessoa dorme bem, acorda com febre, ela dorme bem, acorda mal, acorda congestionada, acorda exausta, acorda com dor articular, enfim, tá? Esses estados sempre que se tornaram mais constantes. Aí tomam antibiótico, tomam não sei o quê, tomam alguma coisa para dor, enfim, um analgésico, e daqui a pouco tomam de novo, né? Então, isso a gente precisa também começar a observar que isso está acontecendo. Vamos lá, mais adiante. A asma, bronquite, porque a gente ficou, eu digo a gente, humanidade, tá? Nós ficamos com os brônquios comprometidos, né? Então, a inflamação nesses brônquios, por causa dos processos respiratórios graves que aconteceram, também é uma coisa que está pegando bastante. Pessoas assim que, eu tive asma quando eu era criança, e agora eu estou tendo de novo. Por que eu estou tendo de novo? Porque o meu sistema imunológico não está dando conta daquele processo. Ele também está tentando fazer alguma coisa por mim, mas ele também está com dificuldade, porque aquilo cresceu muito. Psoríasis,
dermatites, muito disso. Tem muito disso acontecendo. Gente, vocês nem podem imaginar quantas pessoas, a psora, ela é um miasma, né? Que está no nosso DNA. Você pode manifestar ou nunca manifestar. Nunca. O que vai depender de você manifestar ou não manifestar? Vai ser o seu sistema imunológico. Lá está ele de novo. Fibromialgia. A fibromialgia é uma condição dessa dor meio generalizada em várias partes do corpo. A fibromialgia, ela é uma doença autoimune, tá? Existem muitas doenças autoimunes, a gente está citando algumas só, mas a fibromialgia, ela tem comprometimento com muitos patógenos. E um sistema imunológico, por causa desse excesso de patógenos e alterações, que ele começa a ficar perturbado, como qualquer doença autoimune. O sistema imunológico está perturbado. Ele está mais para o alto, mais para baixo, e ele não sabe bem por onde é que ele ataca primeiro. Tá? Então, essa desmodulação do nosso sistema imune que promove as doenças autoimunes. A gente fala assim, a doença autoimune é quando o corpo está atacando a si mesmo, né? É um pouquinho equivocado essa forma de falar. Eu não coloco muito assim, não falo muito para as pessoas como realmente acontece isso, porque é bem complexo. Mas a gente entende isso, tá? Mas nosso corpo nunca ataca nós mesmos. Eu gostaria muito que a gente entendesse essa grandiosidade que está aqui. Nosso corpo nunca nos ataca. O que ele está tentando fazer é nos defender, só que ele está atrapalhado, ele está confuso com o que está acontecendo, entendeu? Outros mais exemplos, né, de doenças autoimunes, artrite reumatoide, né? Olha, eu tive uma experiência, eu vou falar para vocês, vamos ver se eu não esqueço, da artrite reumatoide, uma coisa espetacular. Vocês sabem que quando ela é muito grave, as pessoas tomam injeções constantes, né? Injeções caríssimas, né? Esclerose múltipla, lúpus, doença celíaca, doença de Crohn, né? A gente vai falar um pouquinho disso, né? Hipotireoidismo, Hashimoto, Graves, e todo tipo de câncer. O câncer vem por um sistema imunológico que não conseguiu defender ele. Né? Como chamada essas células que têm que nos defender contra isso, que são as NKs, né? As Natural Killer. NKs, né, se chama assim, tá? Porque o sistema imunológico, ele é um conjunto, né? Então, ele é um conjunto de uma ação interna, que compõe, digamos assim, né? Ele é composto por órgãos, mas ele é composto também por células bem específicas, tá? Então, quando a gente pensa no sistema imunológico, parece que dá, assim, aquele vazio, que a gente pensa assim, o sistema linfático, eu consigo enxergar ele. O sistema circulatório, cardiovascular, tudo eu consigo pensar. O sistema digestório, eu consigo pensar. Mas quando a gente fala assim, sistema imunológico, como é que eu consigo visualizar isso, né? Então, é esse conjunto de ação, né, que engloba, assim, alguns órgãos, como o timo, como o baço, né, como a medula, os linfonodos, né, que está lá nas linfas, leucócitos específicos, as células NKs, que são importantíssimas. As NKs, elas são a chave, gente, para a gente evitar isso aqui, para a gente evitar o câncer. Tá? Elas que vão identificar que está crescendo alguma coisa ali, que está se criando alguma coisa ali, que não deveria, e elas que vão combater. Então, olha só, a gente vai começar a falar um pouco sobre a fadiga, né? Explicar para o pessoal um pouquinho, a diferença um pouquinho mais entre a questão das autoimunes e da baixa imunidade, porque a baixa imunidade também traz herpes, outras coisas, entendeu, né? Tu sabe. Só para clarear um pouquinho na mente das pessoas, assim, essa diferença. Mas, assim, então, eu vou direto para não esquecer, tá? No que tu tá me colocando. Né? A baixa imunidade, ela traz as consequências de qualquer desequilíbrio até a doença, né? Do que a gente chama de doença. Né? A gente chama de doença, que é um desequilíbrio mais grave, né? Bem manifestado, tá? Então, isso é uma imunidade que está falhando, que ela realmente não está cumprindo ao qual ela é destinada, tá? A autoimune é a imunidade que ela está oscilando, ela não consegue saber exatamente o que fazer com aquilo ali, ela está em oscilação, tá? Então, a gente chama que ela está desmodulada, então ela vai gerar esse excesso, digamos assim, é como, pense assim, ó, eu quero matar aquelas pessoas ruins ali, mas elas estão no meio de várias pessoas. Então, eu não sei bem quem é. Eu pego uma metralhadora e saio metralhando todo mundo.
Entendeu? Então, a gente diz que o sistema imune está atacando ao próprio corpo. Ele está querendo acertar no inimigo, mas ele acaba acertando em todo mundo porque ele não está conseguindo identificar. Entenderam? Mais ou menos? Então, isso gera o que a gente chama de doença autoimune. Então, tem que ser controlada essa imunidade, tem que ser educada. E a baixa imunidade, ela vai gerando um corpo vulnerável a qualquer doença. Qualquer doença. Tá? O que eu gosto sempre de pontuar uma coisa em todas as lives, quando eu falo em doença e imunidade, eu gosto de deixar bem claro, e nós precisamos ter essa clareza, tá? Por quê? Porque a nossa consciência e a nossa vigilância sobre isso, ela pode fazer uma grande diferença, tá? Que é o estresse, né? O estresse, ele é um vilão? Sim, ele é um vilão. Porque o estresse, a gente pensa num estresse físico, né? A gente pensa assim, só no estresse físico. Não, o estresse ele pode estar no nível mental, ele vai afetar a nossa imunidade, ele pode estar no nível emocional, ele vai afetar a nossa imunidade, e ele pode estar já ali manifestado no nível físico, que ele vai afetar a nossa imunidade. Na verdade, o físico é o final, né? É onde há uma somatização que abriu o espaço para invasão, para toxinas ficarem, para os patógenos ficarem. Assim, ó, quando a gente pensa, vamos pegar um trauma, tá? Um trauma é algo que aconteceu, estou abrindo espaço aqui para falar do estresse. Um trauma aconteceu uma ação. O meu corpo leu aquilo como um trauma, ok? Uma situação acontece. Eu posso ter uma percepção boa sobre aquilo, assim, tipo, tá? Aconteceu e tudo bem, sabe? E chutar o balde, né? Ou eu posso ter uma percepção muito ruim sobre aquilo. Tá? Se eu tiver uma percepção muito ruim, eu estou gerando um estresse para dentro do corpo. E eu já estou mexendo com a imunidade naquele momento. Essa percepção, dependendo do que ela vai para o meu lado emocional, que é aquilo que eu estou sentindo, que eu começo a emitir, então, uma frequência emocional. Que também, se for ruim, de baixa frequência, vai causar o quê? Também um processo no meu sistema imunológico. E aí ela vai para um outro nível, que é o nível da manifestação, que é o nível físico. Ali a coisa fica mais séria. Por quê? Porque ali eu abro o ambiente para tudo que é tipo de patógeno. Está passando lá na esquina, já vem para mim. Né? Eu brinco assim, né? Tá passando lá na esquina. Ai, mas por que eu tô assim, e a minha mulher também estava ali, também estava no mesmo ambiente, não sei o quê, por que ela não ficou doente, eu fiquei doente? Porque o sistema imunológico dela tá diferente, né? Ele está respondendo, e o teu não respondeu. Porque tu é uma pessoa estressada. E eu pego casais assim, gente. Eu pego casais que é muito interessante. Um deles é zen, e o outro é estressado. Então, é a mesma situação para os dois, eles estão participando de uma mesma situação, um mesmo cenário. Para um, aquilo é tranquilo. Para o outro que já é estressado, aquilo é gigante. Se ficar gigante, faz com que a imunidade se altere. E esse que é estressado, ele abre para entrar um monte de patógeno. E no outro não entrou. No outro, quer dizer, não entrou. Então, controlar o nosso estresse também ele é importante. A nossa vida é estressada hoje, sim, ela é, né? Ela é uma vida estressada, uma vida que exige muita coisa, que tem muita informação, que também é estressante, mas nós podemos ajudar nosso corpo. E é para isso que a gente está aqui hoje, para a gente conversar sobre isso, para a gente falar que a gente pode, a gente tem recursos, a gente tem hoje meios de fazer com que isso mude, né? E eu digo que isso é uma bênção que a gente tem hoje. Para mudar, né? Para virar essa chave, né? Tornar nosso corpo forte novamente, porque a gente não pode mudar o que está acontecendo lá fora, mas a gente pode mudar o que está acontecendo aqui dentro de nós. Então, a gente vai falar sobre a fadiga. Todo mundo pensa assim, ó, não, estou assim porque eu estou trabalhando muito, né? E aí eu gosto de dizer assim, ó, não é bem isso, sabe? Porque se você está em fadiga porque está trabalhando muito, você dorme uma noite inteira e você vai acordar bem, ponto. Então, não é por excesso de trabalho. A fadiga é uma condição inflamatória do corpo. E o que é que vem trazendo isso, né? O que vem trazendo essa situação de fadiga, tá? O corpo está lidando com coisas... vamos lá que eu vou pegar uma coisinha aqui. O corpo está lidando com coisas que ele nunca lidou. Vocês entendem o que eu estou falando, né?
coisas que, como até o próprio Covid, tá? O próprio Covid, como ele foi construído, também o corpo está lidando com isso. E a gente às vezes não sabe. Por que que eu falo isso com tanta segurança, gente? Porque eu tenho um equipamento que eu consigo ver a condição energética do corpo, eu consigo ver a condição patológica do corpo, e eu vejo pessoas assim, que elas vêm por uma situação, elas vêm falando assim de uma situação, reclamando de uma coisa, mas quando eu vou olhar um organismo inteiro delas, que eu começo a olhar todos os sistemas, e começo a olhar os órgãos, eu vejo que está todo o corpo comprometido. Todo esse corpo está em desequilíbrio, né? E a maioria delas, né, está com os dardos, os dardos no corpo, né? Então, isso agravou, tá? Agravou. Eu digo que se a gente estiver com isto no nosso corpo, nós temos que olhar, porque não vamos esperar ter algo acontecendo, porque esse ter algo já pode ser tarde demais, tá? Então, a gente precisa pensar em melhorar nossa condição de ação interna desses soldados, desse exército maravilhoso do nosso sistema imunológico, para que modifique a condição de resposta do nosso corpo a tudo isso. Então, a fadiga, ela hoje eu posso dizer assim, ó, que pela minha percepção e pela análise que eu faço das pessoas, é que ela está acontecendo porque o corpo está lidando com coisas muito estranhas. Então, eu vou dar um exemplo assim, ó. Você está acostumada a fazer um determinado trabalho, tá? Não importa que é muito trabalho. Você está acostumada, você sabe fazer aquilo ali. Você chegou ali e dá conta daquilo ali. E aquilo ali não é tão pesado. Mesmo que seja muito, não é pesado, porque você está acostumado a lidar com aquilo ali. Mas quando você recebe um trabalho que você nunca fez, que você não sabe o que é aquilo ali, aí fica pesado. Então, vocês transfiram esse exemplo para o nosso sistema imunológico. Ele sabe, ele está programado para lidar com infinitas situações internas do corpo. Ele é um grande exército dentro de nós. Mas, de repente, ele está lidando com coisas que ele não sabe o que é. Então, isso está causando o que as pessoas estão reclamando, assim, é uma reclamação em massa. É a fadiga. Mas por que eu estou tão cansada? Eu durmo bem, me acordo cansada, eu durmo bem, não sei o que, não sei o que. Por causa disso. Porque o nosso corpo está lidando com muitas toxinas. Então, se a gente pensar assim, mas é só por causa disso, porque eu não recebi isso aí, não tomei os dardos. Né? Não é só por isso. Nós estamos vivendo num mundo que está nos envenenando. Através da comida, através da água, através do ar que nós respiramos. Então, assim, a gente não pode evitar de receber isso, porque a gente está no ambiente, a gente está vivendo aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode curar, favorecer, melhorar a condição interna, melhorar essa resposta imunológica, ajudar o corpo a lidar mais, ficar mais forte para lidar melhor com isso. Isso é o que nós podemos fazer. Tentem pensar assim, ó. Por exemplo, o nosso intestino, ok? O intestino, hoje, as pessoas estão com os intestinos inflamados, né? Aí a gente pensa assim, a gente vai pensar logo, o glúten, né? Não, mas eu tiro o glúten. Não é só o glúten, gente. Não é só o glúten. Um antibiótico, ele fica 20 anos no nosso intestino para ser eliminado. 20 anos, vocês sabiam disso? Você estuda, 20 anos. A pessoa diz assim, não, mas eu tô assim, eu vou tomar um antibiótico. Vai. 20 anos depois para eliminar o corpo, sozinho, estou falando sozinho, não com ajuda, sozinho 20 anos. Tá? Então, vocês imaginam o nível de estresse para um corpo de lidar com isso. O que acontece com o antibiótico? Ele cai lá no seu intestino, ele vai fazer o quê? Ele vai desregular a flora intestinal. Tá? Ele vai eliminar bactérias boas, que são importantes, muito importantes para o seu sistema imunológico. Então, isso também causa fadiga em nós. Porque o corpo também está lidando com isso. As condições inflamatórias causam fadiga em nós. Então, quando a gente pensa em bem-estar, em força, a gente tem que pensar em sistema imunológico. Sabe que uma das coisas que eu ouço dos clientes, quando a gente começa a passar determinadas situações para eles, né, melhorando e se curando, essa palavra, ela vem sempre assim, estou me sentindo mais forte. Isso é muito gratificante. Porque isso significa, se eu estou me sentindo, se o meu corpo está mais forte interno, eu me sinto mais forte externo. Porque o que está interno vai refletir no externo. Vocês conseguem compreender isso?
Isso é bem importante, gente. Se eu estou me sentindo enfraquecida diante da vida, é porque meu corpo por dentro está enfraquecido. O corpo tem que estar forte. Se eu tenho uma situação desafiante na minha vida, eu vou responder essa situação e eu vou ir para esse desafio de uma outra maneira, e eu vou olhar para isso de uma outra maneira, se meu corpo interno estiver forte. E o corpo interno forte, sistema imunológico. Então, a gente começa a pensar assim, ó, que todas essas toxinas, todos esses patógenos, tudo isso que está invadindo, né? Está invadindo, tá vindo para cima de nós, assim, de uma forma absurda. A gente nunca foi tão atacada por todos os lados. Nunca. E mesmo que a pessoa diga assim para mim, eu procuro comer orgânicos, eu procuro ter uma alimentação boa, aí eu vou ver a pessoa está doente e ela está com algumas bactérias horríveis, e ela está ali com aquela situação, e ela nem sabe como assim eu me cuido, eu sou uma pessoa que me cuida. Sim, você pode ser uma pessoa que se cuida, mas o seu corpo está cansado porque é muita coisa que está vindo pelo ar. Outra coisa que eu falo, que eu bato nessa tecla, se liguem, gente, a radiação, que é fadiga maior para o corpo de vocês do que a radiação. A radiação, ela vai matar o nosso sistema interno de defesa. A radiação gera câncer, perda de memória, confusão mental, cansaço extremo. Então, assim, ó, é muita coisa para a gente falar numa live, mas eu queria só, assim, deixar para vocês, assim, ó, que nós podemos fazer a diferença para o nosso corpo. Nessa live hoje, a nossa proposta é uma conversa curta, objetiva, que a gente quer que vocês gravem, não quer tornar isso muito extenso, nós queremos que vocês gravem, que vocês podem escolher fazer a diferença para o corpo de vocês hoje. Hoje nós temos uma coisa que a gente chama de fatores de transferência. O que é o fator de transferência? São peptídeos que entram no nosso corpo. Aqui, ó, olha outros slides, tá? Tudo isso aqui é um agravante, mas o que tem antes também já agravou. E aí vocês somam isso com o estresse, vocês somam isso com a radiação, vocês somam isso com a água, vocês vão somando. Então, o que eu peço para vocês, assim, ó, que vocês aproveitem este conhecimento que vocês estão recebendo hoje, e vocês não sejam, de forma alguma, omissos diante da família, das pessoas que vocês amam. Vocês falem para as pessoas. Porque a pessoa diz assim hoje para mim, não sei, não estou me sentindo bem, sabe que desde que aconteceu o evento, né, o evento Covid, desde ali daquela pandemia, eu nunca mais fui mesmo. Por que ela nunca mais foi mesmo? Ela percebe que as coisas estão confusas internamente, ela percebe, mas ela não sabe o que está acontecendo. É porque o corpo está tendo uma resposta inflamatória, disseminada, desregulada, e nós podemos ajudar o nosso corpo, nós podemos trazer para o nosso corpo essa mudança, e os fatores de transferências que a gente está colocando tanto para as pessoas hoje aproveitarem isso que chegou, né? Eu digo que isso foi uma bênção, gente, é uma bênção, porque peptídeos, quando entram no nosso corpo, eles entram rapidamente nas nossas células, eles têm uma ação muito rápida. Eu vou deixar a Carla falar um pouco sobre isso, tá? Mas o que eu queria que vocês registrassem, tá? Quem passou pelo estresse, Covid, pior. Quem passou pelos dardos, pior. Quem tem uma alimentação desregulada, pior. Quem tem muito estresse, pior. Quem está muito sujeito à radiação, pior. Então, assim, hoje a gente pode ter uma ação linda, maravilhosa de fortalecimento no nosso corpo. Com esse apoio, eu estou tendo muitas respostas lindas das pessoas. Eu mesmo, para mim mesmo, foi uma mudança, assim, ó, absurda. Que nem eu disse para vocês, eu me chamava de cachorro vira-lata, que eu não pegava nada, meus clientes podiam fazer o que queriam, tossiam, traziam tudo que era tipo de patógeno para dentro do consultório, eu não pegava nada, não me contaminava. E depois desse evento, né, as coisas mudaram muito. E hoje eu recuperei essa força, tá? Então, assim, ó, um corpo revigorado, rejuvenescimento, proteção, autoestima. Quando a gente pensa que eu estou forte,
tudo isso vem junto, essa energia vem junto, o que eu preciso fazer na minha vida. Eu faço, eu levanto e eu faço com vigor, eu faço com vontade, porque eu sinto que existe uma proteção interna, biológica, não é só proteção espiritual, essa proteção espiritual está sempre aqui, mas é proteção biológica, porque quem tem que cuidar do nosso corpo somos nós. Aí jogar para o espiritual, para cuidar do nosso corpo, eu digo, eu acho bem abusivo isso, assim. Eu brinco com os clientes. Eu acho bem abusivo jogar lá para os espíritos para cuidar do nosso corpo. Não, cuide você do seu corpo. Você tem conhecimento, você tem inteligência, você tem condições de fazer isso por você. Cuide de você do seu corpo. Mude alguns hábitos. Sai do excesso da radiação, evita um pouco, né, o celular, desnecessariamente. Cansa a visão, cansa a mente, aquece o corpo demais. A radiação vai mudando, ela vai alterando as nossas células. Então, assim, eu vou passar para a Carla falar um pouquinho mais para vocês sobre os fatores de transferência. E eu queria dizer, assim, que nesse momento, vocês nem imaginam que momento estressante e fatigante para o nosso corpo. É um momento muito delicado, gente. Nós precisamos fazer alguma coisa. A gente não pode esperar acontecer. Eu só digo isso, não esperem acontecer. Façam antes. Eu aviso para todos os meus clientes. Façam antes, façam o que tem que ser feito. Fortaleçam esse sistema. É ele que vai defender a vida de vocês. Muito grata, essa linda. Muito bom. Olha só. Quem que vai mandar coraçãozinho aí para a mulher? Olha só, foi muito show. Gratidão, querida. As reações estão aqui embaixo, ó, tem coraçãozinho, tem coisa boa, é tão bom receber coraçãozinho. A gente está retomando as atividades aqui, porque somos gaúchos todos, né? Aqui, quase a maioria da coordenação aqui do grupo hoje é gaúcho. Porque eu fiquei 2 meses parada, né, em função do que aconteceu a partir de 1º de maio. Muitas coisas foram disruptivas lá. A gente estava num crescente, na verdade, divulgando esses fatores de transferência. A Ivone entrou comigo ano passado e a gente teve experiências já incríveis. Aí a gente parou maio e junho praticamente, tá? Para reorganizar a vida. E uma das coisas que a gente notou foi que a gente entrou de enchente, saiu de enchente, mudou de estado, carregamos mudança, se estabelecemos em outro lugar, ajudamos as pessoas, fizemos campanha para doação, corremos para lá, corremos para cá, e a gente não se abateu, tá? Principalmente a gente não se abateu emocionalmente, mesmo vendo as coisas que a gente amava, nossos sonhos ruindo e das pessoas que a gente amava também, tá? Eu fiz sapato do gato para jogar os fatores de transferência para minha filha em Porto Alegre, que desde o primeiro dia da enchente trabalhou ajudando as pessoas. Então, quem de vocês aqui não é gaúcho, não viveu essa tragédia, talvez não tenha noção e talvez nunca vai ter. Espiritualmente, nós estamos falando de uma coisa que é um índice que eu vou deixar aqui para vocês, um dado, tá? Talvez a gente só saiba na próxima existência. Mas espiritualmente foi cerca de 1 milhão de mortos, tá, gente? Então, isto vai ser talvez um dia revelado para todos. Foi uma tragédia muito grande, então a gente se permitiu sair do circuito, cuidar de nós, da família e fazer o que a gente tinha que fazer. E nesse meio tempo, eu comecei a valorar mais os fatores de transferência, que eu conheci no final de novembro do ano passado, quando uma internauta como vocês, né, internauta, entrou no meu WhatsApp e disse: Carlinha, eu vi um vídeo seu, que você teve câncer há 10 anos atrás, e encontrei esse vídeo e assisti o teu depoimento, tá lá no YouTube esse vídeo. E eu quero te dizer que eu também tive câncer, durante a pandemia, inclusive, foi o dela. E eu me recuperei graças ao apoio dos fatores de transferência. E eu disse: que é isso? Quero saber, né? Porque a gente que teve câncer, a gente sempre fica com aquela sombra daquela questão da imunidade, aquilo fica todo ano, eu indo lá fazer teste, né? Eu fiz um tratamento dentro da integrativa, então todo ano, às vezes me dá uma febre de qualquer coisa que eu comi, eu corro lá achando que a pessoa não me aguenta mais fazer os testes lá. Eu disse: eu também quero viver nessa paz. E imediatamente comecei a usar, tá? Nos primeiros meses, eu mandei o meu hemograma para a equipe em São Paulo, que eles analisam, né? E disseram assim: nossa, tua imunidade está um caco, tu não pode pegar picada nem de mosquito, muito menos de dengue, muito menos de nada, mulher. Aí eu comecei a usar. E agora, recentemente, no final de toda a função aqui em casa, né, se estabelecer, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência. Comecei com dores no ventre, assim, logo, mas me vou para o primeiro hospital que eu achei no Google, tá? Peguei um táxi, cheguei lá, faz todos os exames para ver o que era, apendicite, né? Muito bem, então, descobri o que
que eu fiz aqui na minha mente para criar isso, né? Mas, enquanto isso, está lá o médico analisando meus exames. E ele me disse assim, eu, sendo a senhora, eu verificaria posteriormente, com muita calma, as razões da apendicite, porque os seus exames estão excelentes. O seu hemograma está excelente. Tipo, não era nem para a senhora estar aqui, entendeu? Mas a gente sabe que não é só isso, né? Então, a gente precisa ter a mente boa também. E a verdade é que a gente passou por um desafio muito grande, tá? E muita gente teve outras sequelas e pode vir a ter também. O que eu quero dizer para vocês que não são gaúchos e não tiveram, digamos, essa fatalidade de conviver com essa tragédia, enfim, que pode ocorrer em qualquer lugar. Hoje, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul está acontecendo na China, na Rússia e no Chile. O mar congelou hoje. No Chile, o mar congelou hoje. Isso. Então, gente, nós estamos no olho do furacão, do que chamam de transição planetária ou alguma mudança de era geológica, onde uma das previsões, né, que já vem há bastante tempo, é de o início de uma pequena era glacial, que uma pequena era já são mais de 100 anos, enfim, talvez muitos de nós nem estejamos mais aqui, mas o planeta começa a esfriar e nós vamos ter que adaptar o nosso corpo, nós vamos ter que fazer modificações em nós. Então não adianta nós ficar olhando lá para fora, para as previsões, né, para tudo que os jornais apontam, as tragédias e tal, e deixar de fazer a nossa parte por nós e pelas pessoas que a gente ama. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os fatores e vou abrir para perguntas, tá? Que várias pessoas já usam aqui, hoje vocês, porque vem para aprender o que estão usando e quais são os benefícios, até para ampliar para as pessoas que conhecem, né? A primeira coisa, quando esta minha amiga me ligou, tá, gente? A primeira coisa que eu fiz foi pesquisar sobre a empresa. Porque eu, com essa tendência jornalística que eu tenho, eu disse, bom, não adianta tu me oferecer o produto está aqui, não adianta tu me oferecer o produto. Eu quero saber quem faz, onde faz, como faz, tá? E aí passei uma semana, era assim, tipo, eu já estava usando o produto, mas era tipo antes do Natal, eu vou aproveitar que está tudo parado e vou entrar em toda a documentação da empresa, trabalhos científicos, revirei tudo porque eu achei o negócio tão legal, porque é um produto informacional, ele é um produto que traz informação, é tipo um reset para a tua imunidade. Ele não tem, assim, muito conteúdo nas cápsulas. Essas nanomoléculas são infinitamente pequenas e são bilhões numa cápsula. Elas, tipo, dão um reset no teu sistema imunológico, tá? Mas essa magia que não dá alergia, não incomoda o estômago, não nada, eu quero saber como é que funciona essa magia. E aí descobri essa empresa For Life. Eles têm, hoje, 26 anos no mercado, tá? Quando eu descobri, eles tinham 25 anos. Eles são um laboratório, só trabalham com o sistema imunológico. O casal, o David e a Bianca, que eu vou mostrar a fotinho desses para vocês, não tem nada a ver com os laboratórios americanos que a nossa mente está acostumada a conhecer, duvidar, se apavorar, até muitas vezes, né? Eles compraram uma patente de um pesquisador americano que descobriu como transferir a imunidade de um ser para outro ser. Então, eles desenvolveram a fórmula com base no colostro e na gema do ovo. Mesmo sendo, este produto não é colostro, e ele é assim, ó, ele é a informação do colostro e a informação da gema do ovo, que contém toda a informação para um pintinho crescer. Eles foram premiadíssimos, estão em mais de 100 países, tem prêmios, inclusive o mais recente considerado o melhor produto na Índia. E eu posso mandar esse link, deixar esse link ali para vocês, tá? Eles foram eleitos os 2 melhores produtos, né, porque tem um modulador também, na Índia, tá? Produtos de saúde, que é um lugar onde todas as coisas naturais têm supervalorização. E mais, eles fazem parte do sistema médico russo. Na Rússia, isto é remédio, os hospitais entregam, os médicos prescrevem, assim como nos Estados Unidos. E o nosso presidente, o presidente desta empresa, que é essa figurinha incrível aqui, até vou passar aqui para vocês verem, a cara das pessoas, essa cara aqui que é um encanto para mim, assim, esse casal maravilhoso, né? Ele hoje, ele tem uma cadeira efetiva no Conselho de Saúde russo. É o único, acho que, americano que tem carta branca na Rússia, tá? Então, por quê? Porque a Rússia está trabalhando arduamente, inclusive tem um anúncio em março desse ano, com o Putin, dizendo que descobriram uma vacina contra o câncer e que se trata de quê?
de um modulador imunológico. Então, as coisas começam a fechar na nossa mente, porque a gente sempre soube que a cura do câncer deve estar em algum canto, entendeu? O canto é que a gente não acessa. E cada vez a gente... Eu já perdi 2 irmãos com câncer, né? E um deles mais novo que eu. Eu mesma já tive câncer. Então, é uma coisa que está tão próximo de nós, que quando um assunto desse entra para a nossa casa, a gente tem que pesquisar. E eu fui pesquisar. E achei esse casal maravilhoso. Eles têm um trabalho no mundo inteiro, como também uma instituição que ajuda escolas no mundo inteiro. E hoje eles estão espalhados por aí tudo, né? Então, os fatores de transferência, gente. Esse é o carro-chefe da empresa, que é esse produto aqui que eu mostro para vocês, que eu não fico sem, tá? Ele serve para subir a imunidade, fortalecer o corpo, dar energia para o seu corpo, tá? A dose diária recomendada dele é 3 cápsulas. Mas se a pessoa está um pouco abatida ou se deu uma febrinha, pode tomar 2. Eu comecei tomando, devido àqueles meus exames, que eu falei para vocês, eu comecei tomando 6 cápsulas por dia, 2, 2 e 2, por um mês. Depois voltei para a dose normal. Então, o que a gente está fazendo agora com a Carla? A gente está fazendo prevenção, mantendo o sistema forte e prevenindo. E é isso que todos deveriam fazer, né? Eu penso que chegar no hospital, como eu cheguei, fiz a cirurgia de tarde, no outro dia de meio-dia eu estava em casa, não é para todo mundo que isso acontece, né, gente? Diminui o risco de inflamações, tá? Porque, claro, o sistema começa a ter as famosas NKs, que estão ali, as Natural Killer, tá? E as Natural Killer, elas são muito importantes. Por exemplo, uma pessoa que hoje tem câncer, e ela consome, tem vários produtos hoje que ajudam muito. Lembram da fosfetanolamina, que é nada mais do que uma proteína que ela pinta, ela deixa fluorescente ali onde está o câncer para ter o sistema imunológico ir lá e liquidar o assunto. Só que você não tem sistema imunológico, você não tem natural killer. Não adianta. E todo mundo me diz assim, mas a fósforo. Eu digo, tudo bem, toma primeiro alguma coisa que vai fazer com que você tenha soldados fortes, soldados inteligentes, porque o nosso corpo, gente, ele se recompõe diariamente, as células se renovam diariamente. E o nosso sistema imunológico, o antigo que ainda está no corpo, precisa dar informação para o novo. E ele não faz isso. Ele não faz isso porque está todo cheio de radiação, comida errada, tudo que o Ivone falou. Então, essa informação, eles chamam esses novos soldados que chegam de nenês, como se fossem despreparados, eles precisam ser orientados, eles têm que saber que eles têm que agir num lugar, no outro, no outro, no outro, no outro. Então, essa informação precisa ser dada. E isto aqui faz isto em 2 horas. 2 horas, gente. E assim, ele aumenta o teu sistema imunológico em 100%, com exames comprovados de hemograma, em no máximo 10 dias. Tá? Você só tem que ver como é que está o teu exame, acertar a tua dose, em 10 dias você dobrou a quantidade de soldados que você tem dentro do seu corpo, sem nenhum efeito colateral. Você não tem efeito colateral. É informação, tanto que você tem que tomar ele com muita água, de preferência com o estômago mais vazio possível, e é a água que vai levar a informação, porque o nosso corpo é água. Então, pronto, está resolvido. Aliás, a gente vê muitas pessoas que se descuidam, que usam, vocês que estão aqui, que já têm clientes que usam, tem que cuidar da água, tá? Ela é importante nessa hora aqui. E o outro parceirinho dele aqui, que é o modulador imunológico, que é esse que o Putin estava falando, tá? Porque quem tem uma imunidade modulada não tem alergias, intolerâncias, não tem... Ela é uma pessoa que dorme bem e tem outros benefícios, inclusive, né? Pele, cabelo, e não desgasta a função cerebral, tá? Que uma coisa que a Ivone falou ali, que é legal saber. O nosso corpo, ele é selvagem, ele quer sobreviver. Como qualquer cachorro, enfim, qualquer animal, nós queremos sobreviver. Então, o sistema mais importante que nós temos é o imunológico. Ele é o primeiro. E o que ele vai fazer para você sobreviver? Ele vai arrancar energia de todos os outros sistemas. Então, por isso que você entra em fadiga, em exaustão, porque ele começa a sacrificar e buscar a energia necessária para te defender de vírus, de bactérias, de fungos, de parasitas. Então, você começa a ficar desgastado, porque ele quer que você viva. A ideia dele é essa, é te manter vivo a qualquer custo. Então, ele começa a desregular também, tá? Você entra em processo de exaustão e desregula suas funções que deveriam outras estar funcionando. Então, esse aqui é recomendado para as autoimunes e processos alérgicos, né? E agora tem essa novidade que chegou agora no mês de junho para nós, né?
que é o InfoBoost, que ele tem uma superdose, ele tem 1.000 miligramas num sachê desse, né? O sachê está aqui. Ele tem 1.000 miligramas de fator de transferência num sachêzinho desse e 1.000 miligramas de vitamina C. E ele tem mais, tá? Ele tem a vitamina D também, zinco, vitamina B6, C, D, a B2, tá? E a vitamina D é altíssima. O que acontece com isso? Se você for num hospital, tiver uma pessoinha lá, sua amiguinha lá hospitalizada, você bate esse suquinho aqui em 180 ml de água, no outro dia a pessoa morre. Tá pronta, ela sai da cama. Porque o sistema dela reage em 2 horas. Em 2 horas. Então, às vezes, quando a gente vê o David e o Zumbi falar assim, todo mundo deveria ter esses 2 produtos em casa, mesmo que fosse para uma emergência. Só que o ideal não é que você espere uma emergência, né? Que você não caia numa emergência. Mas pode acontecer. Isso aqui tira a gente do hospital, sim, tá, gente? Eu tenho visto isso. E gente que entrou comigo fazendo tratamentos, então, né, tipo assim, fazendo outros tratamentos, começaram a acompanhar com os fatores de transferência, estão muito, muito bem agora, e muito felizes, né? Essa semana mesmo, uma amiga me deu o depoimento que o filho dela, finalmente, parece que tem 17 ou 12 anos, 14, uma coisa assim, finalmente descobriu o que era jogar futebol sem asma. Que ele disse assim, mãe, pelo amor de Deus, eu não sabia que isso existia. Então, né, e é sobre isso que a gente está falando. Nós vamos abrir para perguntas, queremos agradecer a presença de vocês e dizer para vocês que a nossa ideia aqui é realmente ser contribuição. Eu sei que muitas pessoas podem passar pela mente aí, não sei, estão vendendo produto. Gente, vou falar para vocês. Quem conhece a Ivone, me conhece a Terezinha, que está aqui presente, a gente sabe, imagina o quanto vocês ainda podem se cuidar e a gente quer o bem de todos. Então, por isso a gente vai continuar com essas lives, vai continuar. Quarta-feira, nós vamos receber a doutora Débora Balaguês falando sobre o câncer. Ela está com o pai dela de 90 e poucos anos e tratando com os fatores de transferência, mas ela já conhece mais também, porque ela tem mais clientes, né? E ela vai estar conosco aqui. Então, convidem pessoas para ouvir, porque assim, ó, não muda nada os tratamentos que vocês estão fazendo, não alterem nada, ele não tem nenhum fator que tire, que modifique nada do que as pessoas estão fazendo. Então, isso é bom, isso é leve e, ao mesmo tempo, é muito forte. E eu achamos que todos merecem. Gente, podemos encerrar? Eu queria dar só um recadinho para vocês, tá? Eu sei que nós aqui estamos focando seriamente em saúde e vamos continuar na quarta-feira e depois a Ivone volta. Porém, na terça-feira, a live vai ser diferente. Terça-feira a live não vai ser sobre saúde, tá? Nós vamos focar, inclusive, talvez não seja o caso de nenhum de vocês aqui, não tem problema. Nós vamos focar em gente que queira conhecer como funciona essa empresa para agregar ao seu trabalho, tá? Como uma fonte de renda. Ou seja, se você é nutricionista, se você é homeopata, terapeuta, médico, nós temos muitos médicos, gente. Muitos hoje na equipe, tá? Estão usando, médicos da Integrativa estão usando os produtos. Então, se você trabalha na área da saúde, ou mesmo não trabalha, e está precisando ter uma renda e tem interesse, a live é terça. Isso é só para quem quer prosperar financeiramente num negócio novo, tá? Que não tem cota de entrada, não tem nada. Apenas eu quero que, assim, ó, a gente está oportunizando para outras pessoas, porque nós vivemos essa experiência. Quando eu entrei em dezembro, eu comecei a oferecer para a minha equipe, meus internautas aqui em janeiro. Aí, em abril, eu estava indo super bem, porque é um sistema incrível, sistema americano. Quando chegou em abril, eu disse, nossa, em maio eu vou deslanchar. Em maio, porque eu tinha feito um projeto de me aposentar com 1 ano e meio, 2 anos. Aí parei maio e parei junho. Sabe o que aconteceu os 2 meses que eu parei para cuidar das minhas coisas? A minha renda não caiu. Isso não existe, gente, tá? Num trabalho privado. A minha renda não caiu. Eu sou o meu próprio fazedor de renda. Só que ela tem uma relativa estabilidade, tá? Então, isso pode interessar para alguém que vocês conheçam, que está precisando buscar uma renda extra, mas principalmente profissionais, porque a gente sabe que os consultórios, eles precisam ter renda, as pessoas precisam ter outra renda. Então, toda a área da nutrição, das terapias, bom, indiquem a live de terça. Lá nós só vamos falar da empresa, tá bom? E voltamos na quarta com a doutora Débora aqui. Vou deixar a agenda ali no grupo. Quero agradecer, assim, queremos agradecer, né, Ivone, a presença de todos, que espero que a gente tenha acolhido vocês com o amor que vocês merecem.
É um prazer estar com vocês também, né? É muito gratificante, tá? Dividir e compartilhar as coisas, muito gratificante. E vamos para um mundo novo, um mundo que a gente vai construir dentro de cada um de nós com a nossa força, tá? Eu acho que a gente ainda vai enfrentar algumas coisas, mas que se a gente estiver junto, vai ser Isso, né? isso aí. Boa noite. Ficar preparados. Boa noite. Beijo, boa